Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital, né? Que também são diretrizes aí da unidade de vocês aí, né? Jardim Colorado, da unidade também de Jataí, tá? E são regras, né, que a gente deve, né, seguir aí para a gente ter um bom aproveitamento, né? Um aproveitamento ótimo aí da nossa web aula, tá? Depois das dicas, eu vou iniciar a nossa aula, tá? Com a atividade, ó, no passado, a aula passada foi o fórum, hoje vai ser da atividade um. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar aí, pessoal, ó, chegando aí, ó, mais um aí, João Mário, bem-vindo, Boa noite, pessoal. boa noite. Ó, lembrando aqui, ó, que nós estamos na penúltima, ou C, tá? A leitura e interpretação de desenho. Aula passada nós falamos aqui do fórum de discussão, tá? Sobre o que que um projetista, né, que um profissional da área, que conhecimentos que ele tem que ter, né, qual que é a postura, tá? E hoje vamos falar aí da atividade um, né, atividade aí mais prática, tá? Deixa eu, deixa a gente ir lá na situação, achei. Aí lembrando, né, que são duas turmas, tá? Aí por enquanto elas estão seguindo o mesmo cronograma, né? O mesmo cronograma das aulas EAD, né? A turma do Jardim Colorado e a turma de Jataí, tá? O único horário diferente são os horários dos momentos presenciais aí, tá? Que cada unidade aí tem né, tem a sua agenda aí, né? E o seu padrão, tá? Mas é igual eu falei na aula passada, provavelmente provavelmente não, eu vou continuar até nas duas turmas até finalizar esse módulo. Se, né, depois a gente fizer o conselho de classe, fechar as notas, né, para a gente continuar, né, no segundo, no modo específico um, né, com instalação predial, segurança e eletricidade e projeto predial, daí se os cronogramas ficarem muito, né, díspares um do outro, aí outro professor vai assumir uma das turmas, tá? E vai continuar o curso. Mas por enquanto estão seguindo aí a mesma data, né? E aí dá para gente ir levando aqui as duas turmas, né, comigo, tá bom? Então vamos lá, galera. Pessoal, deixa eu só. Ah, sim. Não, então, a atividade um
já vou pegar aqui a situação de aprendizagem. Eu acredito que é uma apenas para as duas atividades. Inclusive, no momento presencial, a atividade é mais interativa. Aqui, ela é bem específica, tá? Para a gente trabalhar aqui duas habilidades básicas, uma habilidade de você interpretar o assim, é porque um está em PDF e o outro está em PowerPoint aí, caso você precise, se queira colocar nesses dois formatos. Então, a folha de atividades, ela é fornecida, deixa eu extrair aqui na pasta. Ó, deixa eu ver aqui, parece que tá com. Vou ver se é só o meu computador ou. Ah, no caso aqui foi a. Eu acredito que é o nome. Eu estou editando o nome aqui. É porque quando esse meu armazenamento ele tá gigantesco e ele tem muitas pastas uma dentro da outra, e aí com a quantidade excessiva de caractere aqui, ele tem hora que dá bugada aqui, tá? Eu vou pôr só a TV1, que ele vai rodar dentro da pasta aqui. Aí vocês têm dois formatos aí. Aí vocês podem escolher, não tem problema não. Ah, professor, vou fazer nesse PDF. Ah, não, eu vou fazer nesse PowerPoint aí. Não tem problema, tá, pessoal? Então, a descrição aqui, a atividade um, essa, aí ela vem é, em dois formatos, né? Vem no PDF. Hoje em dia tá mais fácil. Antigamente o PDF era muito ruim para você conseguir editar nele, né? Você conseguiria, obviamente, só se você imprimisse, fosse desenhar em cima. Hoje em dia tá fácil, né? Que a gente aqui com a mesa digitalizadora eu consigo escrever nele aí. Aí por isso que a aula, o EAD ficou mais interativo aqui. Então, basicamente, esse arquivo aqui no PowerPoint, provavelmente quem criou ele, o pessoal do pedagógico que criou, ele fez um print desse daqui e colocou aqui nessa página, tá? Então vocês podem fazer a tarefa ou no PowerPoint. A vantagem do PowerPoint é que ele tem aqui a ferramenta de desenho. Agora, eu sinceramente eu não sei se ela aparece. No meu ela aparece porque eu estou com a mesa digitalizadora aqui. Pode ser, mesmo você ter na versão aí, às vezes você tem aquela versão. Antigamente eu tinha aquela, até hoje eu só não utilizo porque eu utilizo essa daqui, essa aqui do Senai. Inclusive ela tem mais, eu consigo fazer mais coisa nela. Eu não sei se vocês já fizeram, eu comprava um cartão, parecendo aquele cartão do Netflix, tá? E aí eu pegava por um ano, por exemplo, essa licença aqui. E daí eu percebi que quando eu precisei utilizar a mesa digitalizadora, ela abriu esse menu aqui de desenho, tá? Eu não sei se você, por exemplo, eu sei que a versão de tablet, versão de celular e a versão que tem touchscreen, ela aparece automaticamente. Isso daqui. Agora, né, eu não sei o caso de vocês. Que até mesmo se você utilizar o mouse aqui, ó, fica fácil você fazer marcações aqui, né, com o mouse. Obviamente, com a mesa digitalizadora, né, fica mais fácil.
se você for fazer no digital, né? E até aqui também, antigamente o PDF ele só abria no Acrobat, né? Hoje em dia ele abre em qualquer navegador, todos os navegadores são compatíveis com o formato do PDF. Inclusive, cada navegador, ó, ele tem as ferramentas aí. Eu gosto muito dessa do Edge aqui, né? Ela é bem dinâmica aqui, ó. Eu utilizando a mesa, inclusive ela fica disponível mesmo sem você estar utilizando mesa digitalizadora, que é essa que eu estou usando aqui na aula, tá? Então, professor, eu posso imprimir e fazer aqui em cima a atividade? Sim, pode fazer. Não tem problema não. Tira foto, né? E envia a atividade aí, não tem problema. Professor, eu tenho um scanner. Não, então, melhor ainda, você pode escanear e enviar, tá? Então, a construtora Opus, né, atua há mais de 10 anos no mercado e possui uma ampla rede aí de parceiros e clientes, presente em diversos segmentos na área de edificações por todo o Brasil. Ela desenvolve projetos residenciais, desde os mais simples até os de alto padrão, além de elaborar projetos de estradas, pontes, pórticos, alegoria nas estradas da cidade, ó, não sabia. Eu já tinha escutado esse termo aqui, mas eu não sabia exatamente o que que é. Entre outros, né? Então, é uma construtora que faz vários tipos de obras civis aí, né? Estrada, ponte. Já trabalhei inclusive até o nome é parecido, chama OPE Construções, fica ali em Aparecida, a sede dela. Ela cuida desde prédio, inclusive, por coincidência, um apartamento que eu aluguei uma vez foi construído por essa consultora que eu trabalhei, tá? Então é ponte, condomínios de luxo, por exemplo, em Pernambuco. Tem um condomínio lá muito chique lá indo para Porto de Galinhas. Eles fizeram também condomínios de luxo. Tipo o Alphaville, lá também eles construíram. Então, assim, esse tipo de construtora que faz esse tipo de serviço é ponte, é prédio, é residencial aí vertical, né? Condomínio vertical, condomínio horizontal, né? Estabelecimento comercial também, alguns às vezes são especializados nesse tipo. Então, assim, eles precisam de uma equipe, precisa de engenheiro civil ou de técnico em edificação, precisa de eletricista, precisa de eletrotécnico, engenheiro eletricista. Então, esse tipo de, né, empresa aí precisa desses profissionais para elaborar os seus projetos, fazer as execuções, porque além de executar, além de elaborar o projeto, eles precisam de profissionais que sejam responsáveis técnicos, né, que tenha o conselho, no caso aí o conselho dos técnicos, né, que são os técnicos, e tem o CREA, né, no caso aí dos engenheiros aí, do IACAL, né, no caso aí dos arquitetos. Então, pessoal, é, essa SAP aqui, nessa situação de aprendizagem, ela está mostrando o que você vai encontrar no mercado, ou você que já até trabalha, às vezes algum de vocês que trabalha na área, já encontra no mercado, tá? Então, nesse período de crise, a empresa busca estratégias de inovação e tecnologia para redução de custos, sem comprometer a qualidade do seu serviço. Sendo assim, a Opus passou a abranger novos segmentos de atuação. Então, é assim, e, e crise em construtora é relativo, tá, pessoal? É assim, construtora, ela tem um padrão. No início do ano, ela retoma as obras, algumas ela continua mesmo em período de férias, né? Mas nos períodos de férias, principalmente no final do ano, Natal, Ano Novo ali, eles fazem aquela, ou muita demissão, por exemplo, quando acaba uma obra, não precisa mais daquele funcionário, obviamente, se ele não for relocado para outra obra e não, né, não tiver outra,
vai fazer uma nova contratação, mas assim, a relocação de funcionário é interessante porque você não precisa gerar um novo processo seletivo, você já tem alguém ali no quadro que estava cuidando de uma obra e, né, e teve um aproveitamento ali, então ele, né, um aproveitamento satisfatório, então ele aproveita naquela obra ali. Então esse recorte aqui, né, é um recorte aqui da realidade que vocês vão encontrar no mundo do trabalho. É, e construtora tem esse padrão mesmo. No final do ano é, é muita gente embora, então faz aquela. Eu esqueci o nome. Não é demissão, mas umas férias prolongadas de 2 meses, né? Por exemplo. E aí o cidadão recebe menos, ou ele, né? Tipo assim, não, ó, você volta daqui, né? Tantos meses aqui, faz uma espécie ali de rescisão ali, e aí depois ele volta, tá? Então, tudo, né, dependendo se tiver dentro do pacto aí do trabalho aí, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, é, é, é passível de ocorrer aí no dia a dia de uma obra, no dia a dia, né, do labor aí da gente. Então, essa nova fase aqui, a Opus ela precisa de profissionais qualificados, jovens, com novas ideias e disposição para contribuir com a empresa. Aí quando ele fala qualificado, né? Porque assim, se a gente fosse pegar no dicionário, o cidadão é qualificado. Então, né, ele pode falar que o cidadão tem uma habilidade, né, que ele tem, né, o caráter, pode inferir caráter aí, mas essa qualificação é no sentido dele ter uma formação, no sentido é, restrito ali do termo técnico, né? A qualificação ela é encarada como um curso técnico ou um curso superior. E nós temos também os profissionais no caso habilitado, né? Que aí ele é um profissional qualificado, ou seja, ele tem um curso técnico ou curso superior e tem o seu registro no seu órgão aí, no caso do técnico CRT, do engenheiro aí, o CREA, tá? Então, quando ele é qualificado, ele tem um curso, né, relacionado. Quando ele é habilitado, além dele ser qualificado, ele tem um registro ativo no seu conselho aí. E também ele precisa de profissionais, como é que eu posso dizer, capacitados. Aí já o capacitado, né, poderia dizer até que é um, um sinônimo ali, né, para qualificado, mas no caso o capacitado, ele é um profissional que tem uma formação, né, de capacitação, no caso, um curso de eletricista predial, industrial, de redes, linha viva, né, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, tá? Então, o jargão, né, que o pessoal chama é a capacitação técnica, tá? Então, no caso aqui, ele está falando, né, que precisa desses profissionais que têm o curso. Aí é uma forma, assim, sucinta de dizer isso, né, que tem o curso. Então, ele está pedindo qualificado, né? Ele também pode falar, profissionais habilitados. Aí, habilitado necessariamente é com conselho. Como o eletricista ele tem uma capacitação, né? Ele não tem um conselho, tá? Ele não responde nem pelo CREA, né? Nem pelo CRT. Então, por isso que ele coloca aqui, qualificados, né? Poderia também pôr capacitados, né? Mas ele põe nesse sentido aí, nesse sentido do profissional, tá? E que muita gente, quando lê assim, interpreta que é no sentido de, né? Ele tem uma, né? Ele tem uma habilidade, não necessariamente uma habilidade. Lembrando que antigamente não tinha a função do, por exemplo, do técnico e nem do eletricista, tá? Depois é que eles criaram essa função, né? Porque, né, o mercado ele tem as demandas, né? E às vezes
mesmo você sabendo, o pessoal aí da administração, né, o pessoal da gestão, né, sabendo dessas demandas aí, é, é o mercado ele aparece com novas funções, né? Antigamente você tinha, por exemplo, o cidadão que ligava o lampião, a lamparina dos postes de uma cidade pequena. Hoje em dia, esse profissional, né, ele, como se diz, ele perdeu a função dele, perdeu a vaga dele, né, para um outro profissional, que no caso é o eletricista de redes, né, que na época nem existia essa subdivisão, né, de predial industrial de redes, no caso de um eletricista. Então, o mercado teve a demanda, né, ó, tem essa tal de eletricidade nova aí, então a gente precisa desse profissional aí. O pessoal começou a fazer treinamentos e tal. Hoje em dia, né, para atingir níveis de segurança aceitáveis, né, foi criada a chamada capacitação técnica, né, para esses cargos que basicamente são cargos operacionais, ou seja, você pega o projeto aqui, né, lê ele, interpreta, né? Ah, aqui tem porta, aqui tem, né, parede e tal. E aí o mestre de obra, o pedreiro, vai fazendo ali, né? Vai colocando aquele fio de prumo ali, faz a base ali, compacta a base daquele terreno ali, né? Se for uma edificação horizontal, né? Uma edificação de um único pavimento, é necessário você fazer um aterro ali, uma chamada terraplanagem ali, mas ela não é tão robusta quando um prédio, sei lá, de 5 andares ou mais, por exemplo. Então, o engenheiro, né, dessa nova fase, o Carlos, João Carlos, ele indicou um jovem estudante de eletrotécnica, o Pedro Bastos, para compor sua equipe de eletricista, identificando nele um potencial, né, para encarar os novos desafios aí, né, enfrentados aí pela Opus Construtora aí. Então, nesse contexto, a Opus contratou, ela foi contratada por um escritório de contabilidade, o Accounting, né, Associated, para ampliação de seus espaços, né? Ou seja, de sua, de sua área física aqui, né? De atendimento ao cliente. E além de construir o prédio, né, anexo, a Opus deverá fazer instalações elétricas desse novo ambiente. Então, a primeira etapa da obra é formada pela recepção, né, o salão principal, né, a recepção aqui, é, pelos escritórios, tá? Então, inclusive, até está vendo aqui que tem um salão principal, que é uma entrada aqui, né? Tem aqui onde fica o pessoal aqui da recepção para receber e cadastrar o pessoal para entrar, né? Inclusive, essa daqui é interna. Eu sei que tem a recepção ali da Jaime Câmara, que ela é uma cancela, né? E aí tem essa guarita aqui, ela fica de lado, né? Aí você passa na cancela, você se apresenta lá, e aí a guarita aqui fica de lado, né? Tem um vidro aqui, mas essa não, essa tá parecendo aquela sala de espera de, né, odontólogo aí, né? De médico e tal. Então tem um salão principal e pelos escritórios estão com serviço de contrapiso e levante de alvenaria. Então está em plena construção aí, né? Sem revestimento, parede de bloco construído. Agora o espaço está pronto para receber instalações elétricas. O engenheiro João Carlos convoca Xavier dos Reis, né? Ainda bem que não é o Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier faz projeto, faz execução sem projeto, né? Então, cuidado, ó, tomem cuidado com o empreiteiro Chico Xavier, né, que ele recebe o projeto, recebe pelas, desculpa a brincadeira, tá, pessoal?
Mas assim, eu achei interessante aqui, ó, convoca o Xavier, né? Professor X, né, lá dos X-Men, né? Então, assim, ele convoca a equipe dele, né? A equipe que, obviamente, foi contratada pela Opus aí, né? Que aí o escritório de administração aí, né? Inclusive, eu já fiz um projeto, era um escritório assim, multidisciplinar. Ele tinha a parte lá de contabilidade, né? Tinha a parte, o pessoal, os advogados que trabalhavam para a equipe lá de contabilidade, e embaixo tinha o showroom da construtora, era aquela construtora Tenda, né? Não sei se já ouviram falar aí. E aí, embaixo, tinha showroom com aqueles apartamento modelo, né? Ah, aqui vai ser o apartamento lá da Ricardo Paranhos, por exemplo. Vai ser um flat, né? Então, tinha um showroom lá embaixo, e daí eles tinham que fazer toda uma ambientação, aí em cima ficava o jurídico. Então, tudo, né, ali para você simular o espaço que teria em vários empreendimentos, não era só um empreendimento, não. Aí, nesse caso aqui, é do escritório aí de contabilidade. Então, ele convocou o Xavier aqui, né, o professor X aí, o eletricista encarregado, ele convocou o Pedro, né, para analisar a planta baixa, tá? E basicamente aí, ó, o Xavier Reis aí, né, que é o eletricista, ele tem conhecimentos, tá? No curso de capacitação para eletricista predial, nós vemos essa parte aqui de projeto, de desenho aqui, né? Então, basicamente, essa aqui é a planta baixa, igual eu falei na aula passada, né? Ela é uma seção, né? Ou seja, um corte ali daquela edificação. E a planta baixa tem o objetivo de você ver por cima aqui e fazer o lançamento desse projeto, tá? Então, vai identificar, né? O Pedro vai fazer análise, identificar a obra. Provavelmente a parte elétrica, eu acho que, acho não, ela está na segunda, ela está no segundo exercício, tá? Aqui eu tô vendo que é só reconhecimento, pelo que eu tô vendo aqui, reconhecimento aqui da arquitetura, tá? Então, ver os pontos, ok, das instalações elétricas. O eletricista Xavier delega um desafio a Pedro a partir da planta de layout do salão principal da recepção. Pedro vai fazer, né? Deverá. Inclusive, essa daqui é a atividade um, pelo que eu estou vendo aqui, né? É a atividade um aqui. Então, você é o paradigma do Pedro, tá? Então, o eletricista Xavier pediu para você, né? No caso, o paradigma, você é a referência, como se você fosse o Pedro aí, para fazer o reconhecimento aí do layout aí do salão principal, da recepção e do banheiro lá desse escritório lá de contabilidade. Então, você vai fazer a leitura, né? E interpretar os elementos do desenho técnico, tá? Identificar e nomear todos os elementos arquitetônicos, e em seguida deverá definir a melhor posição de alguns componentes elétricos. Ah, interessante. Pontos de iluminação, interruptores e tomadas, que compõem a instalação e apresentar no prazo de 2 horas ao seu encarregado. Então, ó, tá, vamos já começar a desenhar aqui, né? Pensar aqui no que seria uma resposta esperada aí para você. Então, ó, já o ponto 3, ó, ele deverá definir a melhor posição de alguns componentes elétricos, como ponto de iluminação. Geralmente em projeto, o que que a gente faz aqui, ó? A gente vem aqui, ó, marca lá no AutoCAD uma diagonal aqui, ó, e coloca o ponto de iluminação aqui, ó. Então você até pode falar assim, ó, isso aqui, ó, vai ser desenhar maior um pouco, né? Vou desenhar em anexo aqui, só para vocês
entender aqui, ó. Esse ponto de iluminação, geralmente, dependendo da legenda, né, coloca lá no projeto, ele tem o número do circuito, tá? Ou seja, vai ser o disjuntor um, né? O número do circuito. Aqui a letra, o comando, tá? Que aí, ó, geralmente você coloca o interruptor aqui, ó. O interruptor, a porta ela não abre aqui para fora, né? Então, inclusive você poderia até colocar o interruptor aqui, né, desse banheiro. O ideal é você abre aqui, ó, e geralmente ele fica no lado oposto da abertura da porta. Vamos supor que essa a porta desse banheiro, ela a abertura dela fosse aqui para dentro, né? Então, provavelmente seria para cá. Como ele é um lavabo, né, bem, né, não só um lavabo, né? Ah, tem o vaso aqui, né? Então, geralmente aqui, ó, o interruptor fica nessa posição. Você coloca uma letra aqui, né, que simboliza que esse interruptor vai ligar e desligar essa lâmpada. E geralmente aqui eu coloco a potência alocada para ela, tá? Ou pô, tô chutando aqui, viu? Sei lá, 15 watts, tá? Tá uma lâmpada de 15 watts aqui. Aí, geralmente lá no AutoCAD a gente faz essa marcação aqui com a linha, né? A linha é, na diagonal aqui, ó. Eu até tenho aqui, ó. Ó, demora. Eu tava usando ele agora há pouco, eu deveria ter deixado aberto. Geralmente no AutoCAD a gente faz assim, ó. Ou qualquer de desenho aí, ó. A gente pega aqui uma linha, ó, marca uma linha aqui. Vixe, tá preto aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Só pra gente. E aí, ó, aqui, tá vendo essa ferramenta aqui embaixo aqui, ó? Chamada de OSNAP. Aí esse OSNAP aqui, ó. Ele, por exemplo, ele identifica extremidade, ele identifica o ponto médio aqui, ó, do objeto geométrico, no caso aqui é uma reta, né? Então você ligando o OSNAP é uma ferramenta, é como se fosse um imã mesmo. Então ele identifica, ó, o meio aqui, ó, tá vendo que ele marcou o meio aqui? E aqui, por exemplo, você vem e coloca a luminária aqui, ó, que tá a luminária, né? Então, você fazer na mão aqui o projeto é mais ou menos desse jeito aqui, tá? Então, você vai identificando onde fica iluminação. Aqui seria uma questão de design aqui, você poderia colocar aqui, ó, como é um ambiente, quer ver, ó, poderia colocar uma luminária aqui, ó. Isso daqui, ó, quando ele fica um cinza bem clarinho aqui, isso aqui é mobiliário, viu? Que é mesa de centro, sofá aqui, ó. Aí você poderia colocar uma luminária aqui, né? Por exemplo, aqui é o número do circuito, circuito um de iluminação, a letra, por exemplo, letra B, e aqui, sei lá, 20 watts, 25 watts.
tá? Poderia colocar no restante aqui uma luminária, né? Uma luminária pontiforme aqui, né? E aqui, ó, no balcão aqui, ó, você pode colocar tomada aqui, ó. E aqui, ó, você poderia até colocar um móvel aqui, um móvel planejado em lojas ali, igual a GTEC, que acho que não é nem mais do Getúlio, lá a GTEC Informática aí. Você coloca, eu gostava de colocar várias tomadas embutidas aqui, ó, para justamente lá o pessoal que trabalhava no laboratório lá, né, de manutenção, para ligar os equipamentos, né, os equipamentos que estão dando manutenção e os equipamentos, ferro de solda aqui. Então você vai fazendo esse essa marcação lógica aqui, né, tá? Usem a criatividade e a imaginação aqui, para vocês marcarem aqui, ó, a melhor posição, né, para iluminação, interruptor. Você pode pôr, ó, interruptor aqui. Esse aqui é o B, né? Então, interruptor que liga, fazer de conta que aqui tudo é B, né? B, B. E aí você pode pôr também um interruptor aqui, ó. E sei lá, você pode pôr outro aqui também. Aí, no caso, como são três interruptores que vão ligar e desligar essas três lâmpadas aqui, você poderia colocar ele, né? Por exemplo, quando a fase chega em um deles, né? Aí esse daqui ele é three-way, geralmente ele é three-way. Depois a fase vai, os retornos vão passar por esse daqui, por exemplo, tá? E pode ser em qualquer um deles, tá? Desde que esteja dois three-way e um four-way, que é o intermediário. Aí esse aqui vai ser o intermediário, esse outro interruptor aqui vai ser o three-way. É esse que o último retorno vai para ele, vai sair dele e interligar aqui na lâmpada, né? Nas lâmpadas aqui, porque o terceiro retorno tem que voltar para ele, tá? Retorno B aqui. Na verdade, vem dois retornos para ele, que veio do four-way. Esses outros dois retornos veio do three-way aqui. A fase desceu nesse, veio dois retornos para cá. Depois saiu dois retornos daqui, foi para o three-way. E aí o terceiro retorno volta para a lâmpada. E a lâmpada já tem instalado nela também o neutro, né? Então, o neutro e o terceiro retorno vai fazer com que esses interruptores paralelo, né? Dois three-way e um four-way, faça essa interligação. E a dica aí é você, por exemplo, você precisa interligar 10 pontos ali numa escadaria, né? 10 interruptores para ligarem ao mesmo tempo, né? Os lances dessa escada aí, né? Ou lâmpadas que ficam ali, né? Você vai precisar fazer uma lista de material, por exemplo, são 10 pontos. Então você já sabe que desses 10, dois você vai guardar, né? Para ser three-way, um para receber a fase, sair, dois retorno dela, e aí o que sobrar, os oito, todos vão ser three-way. Aí eles vão passar, não, vão ser four-way, desculpa, quatro vias. Passa por esses oito, depois que ele chegou no oitavo ali, né? Octagésimo aí é 80, né? No oitavo interruptor, ele vai pro four-way, né? Pro three-way, né? E aí desse three-way sai o último retorno e depois você vai só colocando o neutro em cada lâmpada, porque aí qualquer um desses 10 vai ligar e desligar essa ou várias lâmpadas que estão com essa ligação aí, tá? Então, e hoje em dia é mais fácil você fazer esse tipo de ligação, principalmente se a casa utilizar, né, recursos aí de automação residencial, né? E tem recursos mais específicos que o pessoal chama de domótica, né?
automação residencial aí para fazer integração. Você utiliza pulsador, aí o pulsador não importa se ele é um interruptor simples, se ele é um three-way, se ele é um four-way, você programa, né, lá na central de automação, você faz a programação, o pulsador ele vira qualquer tipo de interruptor, tá? Beleza. Você vai fazer a leitura, né, interpretar, saber que isso aqui é alvenaria, né? Não precisa escrever aqui, né? Mas você fazendo essa leitura, identificar os seus elementos arquitetônicos. Aqui, por exemplo, é o ambiente aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, tá vendo esses retângulos aqui, ó? Esse aqui é o nível. Deixa eu pegar aqui meu. Tá vendo isso daqui? Esse aqui é o nível. Isso aqui ele tá querendo dizer que do nível zero, vamos fazer de conta que essa outra parte aqui, ela tá no nível zero do solo. Então, esse piso aqui, né, ele já com contrapiso ali, já com, né, a cerâmica assentada, ele tá a 5 centímetros acima desse piso aqui, ou seja, então já tem uma caída natural do salão principal para, né, essa outra parte aqui da edificação. Tá vendo esses pontos vermelhos aqui? Eles são recortes aí do projeto, já que é um exercício que ele está fazendo lá com o eletricista lá, né? E às vezes você vai fazer uma reforma aqui, né? Fazer a instalação da parte elétrica. Às vezes você vai fazer um como construído do elétrico, né? Que é chamado as-built. E daí essa outra parte aqui, ó, que está escondida por essa linha aqui de seção, ela já tem algo implementado. Então eu tenho que implementar nessa nova parte. Por isso que a folha do projeto ela é menor aqui, né? Ela é só focada, né, para esse ambiente aqui, né? No caso, salão, banheiro e recepção. Outros elementos aqui, ó, nós temos as cotas, né? Que são as medidas aqui, a cota. Deixa eu ver o que mais aqui, ó, janela. Deixa eu ver o que mais que eu poderia. Aqui vai ficar a luminária, ó. Luminária, eu desenho em cima aqui, né? Deixa eu até pegar aqui a minha análise aqui. Só para vocês entenderem aqui, para ficar mais. Eu até colori aqui, porque esse daqui eu fiz só a extração. Tem um programa aqui que ele extrai do PDF. O arquivo original eu não tenho, não. Só tem ele em PDF ou no PowerPoint. Então eu dei uma colorida, uma editada nele aqui. Então os ambientes aqui, ó, por exemplo, a indicação do corte. Ó, isso aqui eu já tinha esquecido aqui, ó. O corte, lembra, né, que eu mostrei na aula passada desse livro aqui, ó, Desenho Arquitetônico Básico? Ó, isso aqui é um corte, ó. Corte, tá vendo, ó? A. Ele tá mostrando, ó, que veio aqui o Sukuna aqui, ó, e cortou. Pessoal, o que que é isso? Você não tá assistindo, não? Jujutsu Kaisen.
Só assiste Naruto aí, tá? Então vê o Sukuna aqui, fez aquele corte aqui, ó. Ele cortou aqui e aí você vê nessa parte aqui lá no projeto. Obviamente ele não tá nessa folha aqui não, mas tem indicação do corte, tá? O que mais aqui? A escala, né? 1:50 aqui, ó. Dimensões da porta, ó. 1,20, ó, por 2,10 m aqui. Porta é grande essa daqui, ó. Deve ser uma porta especial aqui, ó. Tá vendo que tem um batentezinho aqui? Geralmente, ó, o padrão é esse aqui, ó, 80, né? 80 cm. Que é a área do cômodo, ó. A elevação, né? O nível. O cômodo em si, né? Que é o banheiro. Então, essas caixinhas aqui, ó, eu acho que nessas caixinhas deveria ter uma linha de chamada, né? Para indicar, né? Que, por exemplo, aqui, ó, indicar. Deixa eu tirar aqui o snap, porque senão ele vai puxar. A linha de chamada é isso daqui, ó, para indicar. Isso aqui é o quê? Ó, o cômodo. Aqui é a área, né? A área do cômodo, a elevação, né? As portas, janelas, as dimensões aqui da janela, né? Que as dimensões, né? No geral, no genérico, elas são chamadas de cotas, tá? Indicação do corte, ó. Então, fez o corte aqui, ó, por exemplo. E aí lá no projeto maior, no original, ó, esse corte aqui, ó, você olhando para essa indicação aqui, ó, aí, por exemplo, vai aparecer essa parte aqui da edificação, né? Então quer dizer que eu estou olhando para a direita aqui do vídeo aqui, né? Para esse corte aqui, ó. Deixa eu ver o que é mais relevante aqui para vocês. Então, projeto, ó, até nesse desenho que eu fiz referência, eu coloquei uma nomenclatura diferente, né? Para interruptor, tá? Esse daqui é uma nomenclatura da 54, 44 antiga, mais antiga, tá? A mais atual é aquele Szinho que eu desenhei aqui, ó. Esse S aqui, ó. Geralmente, os projetos utilizam mais essa nomenclatura aqui. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Elevações, área do cômodo, o cômodo em si, a porta, os elementos aí, né? As dimensões aqui, né? As cotas, indicação de corte. Então é isso que você vai fazer. Você vai identificar essas áreas, né? Ver aí mais ou menos para esse exemplo aqui, ó, que eu fiz aqui genérico. Coloquei tomadas aqui, ó, nessa recepção, às vezes para carregar um celular, né? Hoje em dia é realidade para carregar o celular aí de algum cliente que está aqui aguardando, esperando, né? Mesa de centro aqui com revistas e tal. Essa iluminação foi a proposta, mas pode ser proposta esse tipo de iluminação aqui, né? Que aí esse tipo de iluminação, a luz, ela fica nesse formato aqui mais ou menos aqui, ó. Que aí melhora a leitura de quem estiver sentado aqui fazendo a leitura ali da revista e tal, estiver aguardando aí. Estiver usando tablet ou celular, aí não importa, né? Porque já tem a iluminação própria deles, né? Mas vocês entenderam aí. Então, o pessoal vai fazer, né? Inclusive, esse seria um teste para vocês aí, como, às vezes como estagiário ou como júnior aí, né? Eletrotécnico júnior, engenheiro júnior aí. Entrega algo para você, né? Vamos ver vamos ver o que o Viniceira sabe. Vamos ver o que ele tá sabendo aí do movimento e dos projetos. Aí joga na mão dele, né? Tira
tira o pino da granada, joga na mão dele. E aí? O que que tem aí? Ah, tem ambiente, tem área, tem isso, tem aquilo. Pode ser um teste aí, tá? Isso aí acontece, é comum, viu? Acontecer em empresas aí, para ver, né, qual que é o nível de maturidade desse profissional, como que ele vai lidar com essa situação, beleza? Então é isso, pessoal. A primeira atividade é essa. É você marcar pontos aqui, né, onde possivelmente vão ficar tomadas, lâmpadas, interruptores aqui, tá? Você identificar os elementos aqui da, da planta baixa aqui, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Não? João Mário, Leandro? Só com relação a cotas, que eu li, mas não entendi direito. O cota essa é o genérico, é a medida. Vamos dizer assim, quando a gente fala comprimento, né? Comprimento, altura, aí cota seria as dimensões do projeto aqui, do desenho. Aí é um nome genérico mesmo, Não, beleza. Beleza, entendi. tranquilo? Então é isso, pessoal. Fique com Deus, tá? Até E mais, até a até a próxima. nossa próxima web aula.